Oi, gente. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Amém? Eu tô passando aqui, queria deixar uma palavrinha no coração de vocês. Quase sempre eu observo que algumas dúvidas em relação a esse processo de restauração de casamento, e uma das maiores que eu mais observo é a respeito de o confronto, de falar, né? Muitas vezes a gente quer tomar a iniciativa de ir atrás da pessoa, de perguntar à pessoa como que vai ficar a situação, né? Quando você já começa a conviver mais um pouquinho com a pessoa, você já se acha no direito de ir lá e cobrar da pessoa alguma coisa. Só que muitas das vezes, nesse processo, eu tô falando algo de que eu vivi também. Muitas vezes, nesse processo, a gente esquece de algo que em todos os casos, é a mesma situação. Geralmente, o cônjuge ele sai de casa, uma das coisas também porque ele é muito pressionado, ele é muito cobrado, né? Principalmente quando ele tá ao preço, se a gente for analisar, que ele começa a ficar distante, ele começa a ficar frio, ele não conversa com você, ele não te dá mais atenção como dava, né? Ele não interage mais nada com você, pelo contrário, ele te evita ao máximo. Se você liga para ele, ele não te atende. Aí você acaba ligando uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aí ele fica com mais raiva ainda. Muitos aí vai lá e consegue até bloquear para que você não possa ligar para ele. E aquilo vai te tirando mais do sério. E aí você cobra mais ainda. Por exemplo, se ele chega em casa, e no caso aqueles que ainda não saíram, né? Se ele chega em casa e se ele não conversa com você, se ele não fala, aí a primeira coisa que você faz, você vai cobrar a pessoa, né? E a gente sabe que isso é muito difícil. Eu falo que isso é difícil até muitas das vezes mais para a mulher. Porque geralmente nós mulheres temos o costume de falar mais, de cobrar mais, pedir mais atenção, cobrar mais carinho, né? E isso é muito difícil para a gente assimilar. Então, aí que a nossa tendência natural é cobrar. Cobrar, cobrar. Você não conversa comigo, você não fala comigo. Como que a gente vai ficar na nossa situação? Porque você não mudou, né? E isso ele tá dentro de casa, né? E tem a outra situação quando ele sai de casa, muitos às vezes começam a se aproximar, e quando começa a se aproximar, você já sente, você fica tão ansiosa que você acaba cobrando da pessoa também. Eu tô te falando isso porque eu também passei isso, porque logo no início do meu deserto, quando meu esposo começou a aproximar, assim, eu achei que já estava na hora, eu comecei a cobrar. Eu comecei a cobrar e tal. E só que a gente vai percebendo uma coisa, quanto a gente custa perceber, mas quanto mais a gente cobra, mais eles se afastam da gente, mais eles se distanciam. Parece que até o repúdio começa a aumentar mais e mais. Então é muito importante você atentar para um detalhe que é assim, nesse caminho do deserto, eu vou te dizer que ele é praticamente 70%. O silêncio. O silêncio. Gente, o silêncio é a maior arma que você tem nesse processo de restauração. E é uma arma que vai beneficiar a situação em si, vai te beneficiar, porque é o que eu sempre falo. Na realidade, a mudança começa na gente primeiro. Começa primeiro na gente, para depois começar a trabalhar neles. Então, quando você vê que, igual eu falei, é muito difícil pra mulher, a gente não falar, a gente tem um instinto de falar. Se você descobre que a pessoa fez alguma coisa de errado, você já quer ir, você não consegue se controlar, você não consegue nem sondar direito, ou você quer cobrar, por que você falou isso, por que você tá fazendo isso, por que você tava, onde você tava. Então, pra gente é muito difícil. Então, por isso que eu falo que Deus quer primeiro trabalhar na gente, para depois trabalhar neles. Deus quer trabalhar a sua ansiedade. Deus quer trabalhar o seu domínio próprio, se você realmente tem domínio próprio.
Ah, o que é domínio próprio? Pastora, ele saiu e até agora ele chegou mais de meia-noite em casa, eu não vou cobrar? Não cobre. Como assim, pastora? Não cobre. Você não entende que quanto mais você cobra, mais você quer manipular a situação, mais ele distancia de você? Mas como que eu vou fazer, pastora? Aí que tá, posso dizer, o pulo do gato. O pulo do gato se chama silêncio, como eu venho falando. Silêncio, não fala nada. Ah, mas é muito difícil. Aí que tá a obra. Aí que tá a obra do Espírito Santo trabalhando em você. Porque quando você fica em silêncio, eu sempre falo isso, gente. Quando nós ficamos em silêncio, você pode ter certeza. Deus, ele se levanta como seu advogado. Ele levanta como seu advogado para resolver a causa. E mais que isso, se você permanecer, deixar o Senhor moldar o seu interior, Deus ele vai se levantar como seu juiz para te dar ganho de causa. Irmãs, assim, o meu testemunho, muitos de vocês já ouviram. Eu não. Meu testemunho foi algo bem diferente. Eu falei que eu não queria dar ibope para Satanás, aquilo que Satanás fez. Mas eu aguentei muita coisa. Aguentei sim. Aguentei. E aguentei tudo, sabe como? Em silêncio. Em silêncio. Esse foi um dos maiores segredos. O silêncio é a arma tão grande, não só para a restauração do casamento, não só para o relacionamento, mas em tudo na sua vida. Em tudo. Porque é o seguinte, nós, principalmente nós, quando, dependendo da situação que a gente está, ser movido totalmente a emoção. E na emoção, a palavra de Deus fala assim, que a emoção é o que é o coração. E a palavra de Deus já nos orienta que enganoso é o coração. Então, aprenda a ter domínio próprio. Aprenda a segurar, a não falar, principalmente na hora da situação. Gente, quando você fala na hora da situação, você põe tudo a perder. Tudo. Tudo a perder. Olha, como eu estava falando, eu vou relatar algo aqui. Meu esposo ele ficou 2 anos fora de casa. 2 anos. Se você me perguntar hoje, que já fez 1 ano que ele voltou para casa, aonde ele morava, com quem ele morava, se ele morava sozinho, eu não sei. 2 anos, eu não sei. Eu nunca perguntei para ele aonde ele estava. Nem as minhas filhas nunca perguntaram nada para ele. Foi algo tão assim que Deus trabalhou dentro da gente. E é uma outra situação, você demonstra para Deus que realmente você confia. Você confia. Eu lembro que é o seguinte, quando eu li o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, quem já leu sabe disso. Tinha uma parte no livro que dizia assim, se você não sabe aonde seu marido está, não procure saber onde que ele está, não sonde nada, porque isso é Deus te guardando. Eu entendi aquela palavra. Quando eu entendi, irmãos, lógico que não foi fácil, não. É oração em cima de oração. Ainda mais, igual eu falei, ainda mais para mulher, é bem mais difícil. Mas é uma coisa que eu sozinha realmente eu nunca ia conseguir. É uma coisa que só o Espírito Santo nos dá. É por isso que todos os dias você tem que levantar e pedir, Senhor, eu preciso ser revestida do teu Espírito. Eu preciso ser revestido do Espírito Santo do Senhor, porque somente Ele me capacita para suportar tanta situação que eu tenho vivido. Só Ele me dá sabedoria. Irmãos, você sabe que um dos maiores segredos dos grandes homens da Bíblia, grandes homens e mulheres da Bíblia, se você for pegar para todos eles, você vai ver lá assim, e o Espírito de Deus era sobre fulano, e o Espírito de Deus entrou nesse ciclano, vou falar assim, em Sansão, em Davi, em José. Sabe por quê? Nós sabemos que somos seres humanos. Sozinhos, a gente realmente, se você não consegue.
Você não consegue. Mas, detalhe, o Espírito Santo de Deus, ele não é invasor. Ele não é invasor. Ele só entra se você chamar, se você permitir. Se você permitir. Nós sabemos que o inimigo, Satanás, ele é intruso. Ele entra como ladrão. Mas o Espírito Santo de Deus, não. Por isso que você precisa convidar o Espírito Santo a entrar na sua vida. Para ele te capacitar. Ele precisa te capacitar. Para te dar domínio sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Te dar autocontrole. Para que você não venha falar. Irmãs, a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz o seguinte, que a esposa, ela tem o poder de santificar o marido, como? Sem palavras. Nisso o Senhor me deu uma palavra que eu vou falar uma coisa, isso é verdadeiro. Olha, admirem-se. Eu sei que tem muitas mulheres que às vezes vão até me taxar como doida, vou falar assim, né? Mas uma mulher sem palavras é uma mulher segundo o coração de Deus. Isso é fato. O próprio Senhor disse que a esposa ganha o marido como? Sem palavras, no silêncio. Agora, no silêncio não quer dizer que é estratégia. No silêncio quer dizer o seguinte, é que Deus que vai estar falando por você. É Deus é quem vai estar agindo por você. E o seguinte, detalhe, é o que você confia no Senhor. Você não precisa de falar, porque você sabe que você tem um ajudador. Quando você coloca nas mãos do Senhor, ele age. Irmãos, como eu aprendi isso no meu deserto. Às vezes eu queria falar, porque como era difícil. Aí eu entrava para dentro do quarto, fechava a porta e tudo que eu queria falar, às vezes com ele, da situação que eu estava vivendo, eu falava com o Senhor. Eu chorava, falava no quarto e falava assim, Senhor, eu preciso só tomar essa direção para mim. Muitas das vezes eu saía do quarto, quando eu saía do quarto, a resposta já estava ali na porta para mim. Então, isso nos ensina a ter dependência do Senhor, a confiar nele, a deixar ele trabalhar em nós, a trabalhar as nossas ansiedades, os nossos medos. Então, essa é a minha dica para você hoje. O silêncio, silêncio. Quantas de nós, na multidão das nossas palavras, queremos convencer aquela pessoa de que ela não pode ir embora, que ela tem que ficar por causa da família. E quantas vezes, todas as vezes que a pessoa faz isso, ela só afasta mais a outra pessoa. Isso é fato, gente, é fato. Por isso que o silêncio é muito importante nessa hora. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que a única pessoa que tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo se chama Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E eu vou te falar uma coisa, quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir, a obra é completa. Muitas das vezes a gente você vai conversar, você tenta convencer, convence. Aí, depois, aquela situação resolve por 1 semana, 2 semanas. Depois volta tudo de novo. Sabe por quê? Porque você impôs, porque você falou. Vou falar uma coisa aqui que muitos vão achar que eu estou errada. Mas tem muitos canais que orientam quando o esposo estiver para voltar, ela chamar o esposo e os dois terem uma conversa, colocar os pratos limpos. Isso é errado. Isso é errado. Viver o processo de restauração de casamento, você tem que depender 100% de Deus. Se você depender 100% de Deus, você não tem que mover uma palha. Sabe por quê? Nosso Deus, ele age por inteiro.
Ele não entrega a obra pela metade, ele entrega a obra completa. Se você crer, se você confiar, ele faz a obra completa. Você não tem que mover uma palha. Nosso Deus é Deus de promessa. Ele vai te entregar a promessa assim pela metade? Não. Irmãos, o que eu já vi de gente que voltou, foi impor, conversou. Ah, porque agora eu tenho que. Agora tem que ter a senha do seu celular. Agora você tem que me falar onde você está indo. Mas isso aí é uma outra parte que eu vou deixar para outro dia eu conversar com vocês a respeito de confiança. Quando o esposo volta. Ah, pastora, mas é muito difícil você confiar novamente na pessoa. Essa segunda parte eu vou deixar para o próximo vídeo. Porque eu sei que tem muita gente que quer aprender como que eu vou fazer para me confiar naquela pessoa que ela me traiu. Como que eu vou fazer? Mas é o segundo vídeo que eu vou estar colocando isso aqui para vocês. Hoje eu só quero dar essa dica, que 70% da restauração de casamento é silêncio, é boca fechada, boca fechada. Não queira ser o Espírito Santo, não queira. E você não precisa de mover uma palha. Se você ficar em silêncio, Deus se levanta como seu advogado e como seu juiz. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Jamais pensa em desistir. Jamais pensa em desistir. Porque já está tudo pronto para o Senhor te entregar. Tudo pronto. E o único interesse, o único interessado em você desistir é somente Satanás. Porque ele sabe que a única forma que ele tem para que você não vença é se você desistir. Amém? Então não desista, continue, tá? Não importe quanto tempo você está, aprenda que o tempo é seu aliado. Se posicione de maneira correta. Só isso e deixa Deus agir. Deus está no controle de todas as coisas. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai ser uma nova criatura. Você vai ser uma nova mulher, você vai ser um novo homem, dominada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. E o seu esposo, a sua esposa, ele vai começar a te olhar diferente, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, que vai te dar domínio próprio, controle, tá? Controle de você, não controle dele, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo no coração.